A vida acaba cobrando muito, mas de formas diferentes para pessoas diferentes. Isso é retratado em filmes, em livros, em séries e na literatura. Isso também é bem real e verdadeiro na vida. É por isso que eu estou fazendo mais um ensaio da vida com esse tema. Praticamente tudo nessa vida demora. Ler bons livros demora, fazer vlogs demora. E eu tenho um pouquinho de raiva da cultura coach que aconteceu alguns anos atrás. Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo isso melhor. Bem, eu deixei o gancho de que eu tenho um ódio em relação à cultura coach, justamente porque eu tenho vontade de falar alguns assuntos que podem passar mais assim pelo lado do desenvolvimento pessoal, em outras palavras. É um outro termo que foi deturpado também, mas enfim, seja como for, eu fico com muito receio de falar de algumas coisas mais voltadas assim para a vida e etc, justamente por causa da deturpação que ocorreu através da cultura coach. Hoje, se você fala, inclusive, algo que é baseado na própria experiência e pode de alguma forma ou outra ser útil para outra pessoa, tu já corre o risco de ser classificado como coach. Isso aí é um pouquinho chato, no mínimo chato, porque eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero enganar ninguém e muito menos me aproveitar das pessoas da pior forma possível, da forma mais antiética e errada possível. Tudo isso longe de mim, né? Mas veja bem, algumas coisas demoram mais do que as outras coisas. Inclusive, eu queria que esse estigma do coaching, quando eu vou falar da vida, quando eu faço ensaios e crônicas da vida, eu queria que esse estigma passasse logo. Passando da raiva para algo que beira um pensamento que eu formulei hoje, algumas coisas, bem, elas realmente demoram para acontecer. Nesse sentido, algumas coisas também, elas demoram para acabar. E se forem acompanhadas da palavra ruim, depois que acaba, seja lá qual for o tempo, meio que ninguém acha ruim o tanto de tempo que demorou para acabar, entende? No final das contas é tudo uma questão de perspectiva. Esse vídeo eu tô fazendo ele mais parado porque, além de ter assim a simbologia da demora, é porque ele é mais parado mesmo também. Ele faz parte de alguns escritos que eu estou compilando, tentando compilar conforme os dias passam, a respeito de ensaios sobre a vida e crônicas sobre a vida. E muito do que está sendo falado nesse vídeo, e até por causa disso que eu não estou andando hoje, muito do que está sendo falado nesse vídeo está vindo dessas anotações que eu tenho, que eu ainda pretendo desenvolver mais e compilar de uma forma melhor. Tentar lançar um livro e tudo mais. Eu acho que são ensaios, crônicas e pensamentos sobre a vida bem válidos assim para compartilhar. Se eu não achasse que fossem válidos, caso contrário, eu não estaria compartilhando nesse vídeo, né? Enfim, esse incômodo que eu tenho em relação à falta de aceitação da demora, a falta de aceitação que várias e várias coisas demoram para acontecer na vida, é um incômodo, cara, especialmente quando eu acabo pensando em mim, escrevendo sobre a vida. Escrever sobre a vida demora. Se tu faz isso de maneira rápida, sem fazer um exercício de reflexão, sem amassar algumas folhas ou excluir algumas notas, parece que alguma coisa não está correta, entendeu? Nesse sentido, é por isso que eu bato novamente na tecla da cultura coach. Por quê? Se eu publicar uma crônica, suponhamos, se eu publicar essa crônica, eu não vou fazer no intuito para vender uma técnica de vida, para uma lei que você vai abraçar e vai melhorar a sua vida em 200%. Longe disso. Eu vou partilhar um pedacinho de existência se eu publicar uma crônica, entende? Algo mais pessoal e que pode ser abraçado por mais pessoas de uma forma única. Se eu gravo um vlog, eu não tenho muito o intuito de mostrar o meu sucesso.
Até porque minha vida é feita de pouquíssimos sucessos, tá ligado? Mas seria mais pra mostrar, tipo, a realidade, velho. Seria pra mostrar o ordinário. Não tem muito extraordinário pra mostrar, não. Mas o ordinário carrega o teu belo também. Eu fiquei imaginando, sei lá, um meme do Belo aparecendo agora com essa minha frase. Ia cair perfeitamente. A cultura coach também, repetindo aquela tecla e batendo nela de novo, ela se proliferou. E o jeito que ela se proliferou contaminou a própria linguagem. Palavras úteis como propósito, disciplina, hábitos, elas serviam para descrever melhor a nossa trajetória, saca? Mas agora elas viraram apenas jargões. Se alguém fala alguma dessas palavras e outras duas dúzias de palavras, essa pessoa já é colocada em um balaio e digna de não ter confiança. Nesse sentido, a confusão ela parece ter se espalhado um pouquinho mais da conta. Falar da vida pessoal, ela passou a exigir um pequeno adendo. Resumidamente, falar de vida pessoal exige agora um pequeno adendo. É como se fosse quase que um aviso legal, ou seja, se eu vou falar da minha vida pessoal, eu vou falar que eu vou ser obrigado a falar que isso é o meu relato e não uma forma. Mesmo com esse aviso, parece que as pessoas que te escutam, que leem o que você escreve e tudo mais, elas o fazem com uma certa desconfiança e, cara, se você acompanha ou acompanhou como a história do charlatanismo aconteceu agora no século XXI, através da cultura coach no Brasil, é até fácil de entender o porquê desse motivo. Mas também é preciso separar as coisas de certa forma, né? Não é porque eu não sou coach que eu não posso falar das coisas da vida. Não é porque eu não tenho uma formação, um ensino superior em determinada área da saúde mental, que eu também não tenho esse direito, entendeu? Acho que a ficção, inclusive, dentro da literatura, ela foi uma ferramenta muito utilizada nesse sentido, não somente para denunciar o tiranismo de governos, etc., mas também para ter o direito de falar de coisas da vida, sejam essas coisas simples ou um pouquinho mais complexas. Assim, é por isso que eu consigo estar relacionando tudo isso daí com o tema de fazer vlogs, não somente porque eu estou fazendo agora, mas também porque eu consigo pensar em registros honestos quando eu penso em fazer vlogs. Um vlog assim, na sinceridade, cara, acho que ele não precisa ter uma edição complexa, ele precisa ter conteúdo. Esse conteúdo também não precisa ser complexo, mas precisa ter conteúdo. Precisa ter realidade, não pode ter muita coisa enfeitada. Precisa ser papo reto mesmo, na maioria das vezes. Acaba sendo um formato de vulnerabilidade, em outras palavras. Porém, hoje, a parte mais estranha de todo esse assunto é que qualquer formato de vulnerabilidade corre o risco de ser capturado e transformado em um produto. Cara, eu acho que dá para você registrar, publicar e compartilhar essa intimidade de um vlog sem torná-la uma mercadoria. É claro que se tu publica vídeos, você tem a intenção de ganhar dinheiro com o AdSense, uma hora ou outra. Mas colocar na balança e equilibrar isso entre eu faço isso por prazer e quero que as outras pessoas que assistem isso tenham prazer também. E como eu vou ganhar dinheiro com isso? É bem importante, tá ligado? Eu acho que a primeira descrição de você ter prazer no que você faz e no intuito também de que pode servir para alguém que esteja assistindo, deve ser maior do que o intuito de ganhar dinheiro, entende? Como muita coisa na vida também. E às vezes para entender isso, novamente, demora. Fazendo agora... Falando, melhor dizendo, né? Falando agora de uma maneira mais ensaísta sobre a vida, eu acho que aprender a aceitar a demora tem muito a ver como aprendemos a ver o tempo. Algumas pessoas podem até estar acostumadas a ver o tempo como um inimigo e, cara,
se essas mesmas pessoas veem o tempo como inimigo, naturalmente podemos pressupor que elas estão vendo o tempo como algo a vencer. Mas se você aceita a demora, se você aprende a abraçá-la, você vê que o tempo, ele não é o inimigo mais, ele seria tipo um cenário para você estar atravessando. E tudo isso encaixa também com outra coisa que faz parte, velho, do meu dia a dia, que é a leitura. A leitura, acima de tudo, é um gesto que envolve a demora, que envolve abraçar a demora, que envolve entender o tempo como um cenário, que envolve a decodificação de palavras, muitas vezes que você passa o olho por elas repetidas vezes sem avançar para a página seguinte. É sobre ver também, tipo, ideias que estão contidas nessas palavras, nessas páginas. É sobre ver argumento e até de uma maneira mais chata e cri-cri, ver possíveis contradições que o autor está colocando lá. Mas aí é uma coisinha mais chata minha. Ao ler um livro, você também precisa ter essa demora contigo mesmo para realmente entender para onde o autor está nos levando, né? Qual provocação que ele está passando e o que a gente pode estar adaptando que serviria para o nosso contexto de vida, ou que nós podemos passar para frente como lição, ou se simplesmente não tem nada disso e é algo para tu ter em contato e, cara, agregar na tua vida de alguma forma. Tudo demora. A maioria das coisas da vida demora, melhor dizendo. Fazer esse vídeo foi um pouquinho demorado. Publicar ele e tudo mais, ver qual thumb vai ficar melhor, título, etc. Vai levar um pouquinho de tempo, vai ser um pouquinho demorado. Mas, cara, eu acho que essa é uma tarefa curiosa que faz parte do desenvolvimento humano. Acima de tudo, faz parte do desenvolvimento humano. Eu acho que se você abraça a memória, você acaba evitando muitos rótulos, você acaba escrevendo uma hora ou outra, você acaba vendo filmes melhores, você acaba lendo livros melhores. E uma hora ou outra, por exemplo, se você trabalha no digital, se você trabalha fazendo vídeos, você acaba fazendo vídeos melhores também. Você acaba fornecendo para o seu público mensagens mais contundentes e que vão direto ao ponto, sem enrolação, sabe? Você aprende a não lamentar mais também de que algo está demorando e ver que, cara, tudo faz parte de um passo a passo. E aí, até passo a passo faz parte da cultura coach, né? Embaçado. Mas tudo faz parte de um progresso. Até progresso. Mas tudo faz parte de um andamento, melhor dizendo. Onde você vai estar mais perto de chegar onde você realmente quer chegar. Bem, para finalizar nesse vídeo, acho que eu finalizaria dessa parte. Eu prefiro investir meu tempo em coisas em que vale a pena esperar. Porque caso ao contrário, se não exigir alguma demora, é sinal de que não vai ser bom.